Olá, tudo bem? Vocês já me conhecem? Então, alguns alunos já me conhecem. Eu sou a professora Gautami, este é o meu sinal e este é o meu nome na comunidade surda, em Libras. É um prazer estar aqui com vocês, nessa disciplina. Já sou, alguns alunos me conhecem, pois eu sou professora da rede estadual, da rede municipal, e atuo na comunidade surda aqui na região do Vale há mais ou menos uns 6 anos. Estudei numa escola bilíngue quando era criança, então eu tive esse contato com a Libras desde muito cedo. E a princípio era uma paixão, né? Hoje realmente não deixou de ser paixão, mas se transformou a minha profissão, onde eu faço com muito amor. Eu gostaria que vocês agora pegassem papel e caneta, certo? Vou esperar bem pouquinho. A gente vai trabalhar aqui hoje, de uma forma resumida, os conteúdos programáticos da ementa da disciplina, certo? Então, eu quero que vocês peguem, já pegaram? Bora que Libras é dinâmico. Quero que vocês peguem, para que eu possa dizer quais são os conteúdos, e nós vamos trabalhar em cima desses conteúdos, certo? Infelizmente, na graduação, a gente precisa aprender os conceitos que estão ali colocados na ementa. Na prática, a gente precisa buscar cursos mesmo para aprender o idioma. O idioma, professora, e é outra língua? É outra língua, certo? Então, já pegaram o papel e a caneta? Então, prestem atenção, certo? Na nossa ementa, hoje, nós vamos trabalhar, primeiro, os aspectos da língua de sinais e sua importância, cultura e história, certo? É o primeiro ponto. O segundo ponto é a identidade surda. Este é o sinal de identidade surda. O terceiro ponto é início aos aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais, fonologia, morfologia, sintaxe, morfossintaxe. Isso faz parte da estrutura da língua de sinais, certo? Mas não precisam ficar preocupados, vocês não vão sair daqui professores de Libras, certo? Não vão precisar compreender esse assunto de uma forma mais profunda, mas vocês precisam ter familiaridade com esse conteúdo. Quarto, noções básicas de signwriting, escrita de sinais. A gente vai falar sobre escrita de sinais e como é que a gente escreve um sinal. Pronto, existe, certo? E por último, nós vamos falar sobre o processo de aquisição da língua de sinais. A gente vai estabelecer algumas similaridades que existem entre a língua de sinais e a língua portuguesa, certo? Então, para começarmos, nós pontuamos os assuntos que vai ser debatido aqui hoje, né? Eu gosto muito da sala de aula, do povo, do corpo a corpo, do olhar para o olho de vocês, mas infelizmente a gente precisa adaptar, né, a nossa realidade. Essa aula vai estar disponível, então vocês vão poder assistir manhã, tarde, noite, madrugada, certo? Então, existe um lado positivo, né? Porque a gente tem acesso às tecnologias, e existe um negativo, né? Falta o contato, falta essa interação mais pessoal. Mas não vai deixar de ser uma aula maravilhosa, certo? Essa vai ser a aula onde eu vou estar apresentando os conteúdos a vocês. Porém, nós vamos ter um encontro virtual, certo? Para tirar todas as dúvidas. Então, anotem, rascunhem, façam conforme vocês acharem melhor, certo? Eu vou estar aqui abordando ponto a ponto
o que está previsto na ementa. Vou pedir que alguns materiais sejam disponibilizados a vocês, apesar de que vocês já têm acesso, né? Eu entendo também que a gente, nessa questão de estar trabalhando remotamente, precisa otimizar o tempo, e essa questão da regulamentação da nossa carga horária está sendo bem exacerbada. Então, não vou estar enchendo vocês de artigos, não vou estar enchendo vocês porque eu sei que vocês já têm um livro, certo? Leiam um livro, baixem um aplicativo de audiobook, onde vocês possam estar fazendo alguma atividade ouvindo, porque é muito interessante. Eu dei uma olhada no material de vocês, do Instituto, é um material maravilhoso, o livro é ótimo. E vamos lá, né? Eu quero começar perguntando a vocês, né? O que é Libras? Vocês sabem me dizer o que é Libras? A. É uma moeda usada na Inglaterra. É um signo da minha melhor amiga. Ou C. É a língua brasileira de sinais, que ela é reconhecida por lei aqui no Brasil. E aí? O que é que vocês acham? Não dá para dizer que nenhuma das alternativas estão erradas, né? Porque realmente Libra é uma moeda da Inglaterra, é o signo de alguma amiga ou até o de vocês. Mas, na verdade, era só para descontrair, né? Libras é uma língua, certo? E não é uma linguagem, como a gente costuma ver em alguns lugares. Mas por que, professora? Qual é a diferença de língua para linguagem, né? Eu costumo dizer que a língua, ela define um povo, certo? Nós somos população brasileira, o povo do Brasil, e nossa língua é a língua portuguesa. E a linguagem define o ser, a pessoa. Eu posso estar aqui numa aula com vocês, nós vai, nós bebe, nós vive, nós fomos, nós fomos. É a minha linguagem, né? Eu não deixei de falar a língua portuguesa, mas a minha linguagem está sendo colocada de forma coloquial, informal. Então, nunca mais errem isso, tá certo? Libras, ela não é uma linguagem, ela é uma língua. Ela é reconhecida por lei no nosso país como língua e significa que é uma língua brasileira, não é uma língua universal. Se eu chegar lá nos Estados Unidos, eu não vou me encontrar com um surdo nos Estados Unidos e vou falar em Libras com ele, né? Lá, própria daquele país, que é o ASL. Então, a gente começa falando sobre qual foi o primeiro ponto que eu disse? Os aspectos da língua de sinais e a sua importância, a cultura, né? A gente começa falando que Libras é uma língua, que Libras não é universal, então a gente precisa entender como se dá essa origem, né? Mas sim, professora, Libras é língua de sinais do Brasil. Mas como foi que aconteceu? Como a Libras veio se desenvolver? Já existia língua de sinais em outros países? Pensa, ó. Esse sinal aqui é língua de sinais. Este sinal aqui é usado para todos os sinais do mundo todo, certo? Mas este sinal aqui é Libras, é a língua brasileira de sinais. E a história da nossa língua de sinais, ela se mistura muito com as histórias dos surdos no Brasil, né? Até o século XV, os surdos eram mundialmente considerados como ineducáveis. A gente passa por diversas fases da história, né? Da origem da língua brasileira de sinais, a origem, como se deu início à luta pela educação dos surdos. Então, nós tivemos diversas fases oralistas, onde eles eram obrigados a falar, onde tinham suas mãos amarradas.
em diversos países, em diversas culturas, eles eram enxergados como amaldiçoados, em outros eles eram considerados deuses. Então, a gente vai focar aqui na nossa aula como essa mudança se deu, né? Na verdade, a Libras, ela é de origem francesa. Em 1857, Rouet, este é o sinal dele. Ele veio aqui para o Brasil a pedido de Dom Pedro II para fundar a primeira escola de Libras, que não, na época nem era Libras, né? Era uma escola para meninos surdos, certo? Lá no Rio de Janeiro. E ainda hoje essa escola existe, e é o INES, é um Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, mas por que, professora? Por que Dom Pedro II se preocupou em trazer Rouet para cá? Eu acho que, se vocês já foram meus alunos, vocês já ouviram essa historinha, né? Dom Pedro, ele era pai da princesa Isabel, que era casada com o conde de Eu, e ele era surdo. Quando a princesa teve o filho, o netinho de Dom Pedro, ele nasceu surdo. Então, justamente por isso, ele foi atrás para conseguir que esse neto dele tivesse o mínimo de qualidade de vida. Então, esse é o marco inicial. Foi aí que começaram a se desenvolver, né, essa língua brasileira de sinais. E então, a Libras, ela foi criada junto com o INES. E ela tem uma mistura da língua francesa de sinais, gestos já utilizados pelos surdos brasileiros, foi ganhando espaço pouco a pouco, né? Em 1880, o Congresso de Surdez em Milão proibiu o uso das línguas de sinais no mundo. Então, a gente passa pela fase onde eu disse, né, que primeiro eles começaram a desenvolver a língua de sinais e passou por esse veto no Congresso que houve em 1880. Então, acreditavam que a leitura labial era a melhor forma de comunicação e que eles iam parar de sinalizar. Só que isso atrasou a difusão da língua no país, né? Então, começaram-se várias lutas, a persistência do uso, né, da língua de sinais. Então, a Libras voltou a ser aceita e a luta pelo reconhecimento da Libras, ela não parou. Só em 1993 começou uma nova batalha que buscava regulamentar o idioma no país. Quase 10 anos depois, em 2002, a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida. Então, percebam, 1800, a Libras ela só foi reconhecida como uma língua oficial do nosso país em 2002. Nós estamos com 18 anos de lei da Libras, onde ela foi reconhecida no nosso país, certo? Estamos maior de idade. Porém, é uma luta que ela não começou só há 18 anos, ela é uma luta secular, certo? A gente vem buscando esse reconhecimento, buscando a luta e a conquista da comunidade surda. Então, eu quero marcar aqui para vocês algumas histórias mais recentes, né? Algumas conquistas atuais. Em 2004, lei que determinou o uso de recursos visuais e legendas em propagandas. Em 2008, é instituído o Dia Nacional do Surdo, que é comemorado dia 26 de setembro, né? Setembro é o mês do surdo. Não é, coitadinho, é o mês da deficiência. É o mês do laço azul. Não, gente. Vocês sabem por que é setembro azul? Porque na época de Hitler, acredita-se que as pessoas com deficiência eram separadas, né? Existia uma fila e as pessoas que eram sãs, que tinham as habilidades motoras e cognitivas para irem para uma guerra, para serem guerrilheiros, elas eram separadas para um lado e as pessoas com deficiência eram separadas e era colocada uma fita azul
em seu braço. Então, por isso, a cor azul, certo? Mas hoje é motivo de orgulho, porque a gente vai falar sobre isso. A surdez, ela não é apenas uma deficiência. A surdez, ela é uma identidade, né? Quando o sujeito surdo, ele se identifica enquanto pessoa surda, ele desenvolve suas habilidades e competências dentro de uma cultura maravilhosa. Então, em 2010, foi regulamentada a profissão de tradutor-intérprete. Percebam, eu sou professora de Libras por formação, especialista em docência, e também sou proficiente em tradução e interpretação. São duas profissões distintas, certo? O foco da docência é o que eu estou fazendo aqui. Eu conheço a história, eu tenho metodologias, estratégias de ensino, e eu venho aqui, junto com vocês, construir esse conhecimento. Na tradução e interpretação, eu não sou a professora, certo? Eu vou ter uma pessoa que vai estar lecionando, falando, interagindo, e eu vou dar visibilidade à fala daquela pessoa. Então, são profissões diferentes que exigem competências diferentes, certo? E há apenas 10 anos que essa profissão foi regulamentada, há apenas 10 anos que a gente luta por reconhecimento, por valorização. Muitas pessoas acham que todo intérprete tem que fazer por voluntário. Não, gente, não pode ser assim. O tanto que a gente luta, o tanto que a gente estuda, o quanto a gente investe na nossa formação, é algo muito sério, né? Lógico, se há algum surdo que precise do nosso trabalho, que precise da gente, a gente não vai se negar a ajudar. Mas as empresas, o governo, precisa entender o papel fundamental desse profissional e valorizar, certo? Em 2015, foi a publicação da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E lá, o Estatuto da Pessoa com Deficiência trata da acessibilidade em áreas como educação, saúde, lazer, cultura, trabalho, etc. Em 2016, a Anatel publica uma resolução com as regras para o atendimento de pessoas com deficiência por parte das empresas de telecomunicação. Então, essas são as nossas conquistas mais recentes. A gente fala sobre os aspectos da língua e a sua importância cultural. Por quê? Libras não é só mímica, né? Libras não é, eu tô tentando me expressar. Libras é uma língua que parte de uma cultura. A gente vai falar um pouco mais à frente, quando a gente for falar sobre a questão Eita, fugiu a palavra. Eu lembro o sinal e esqueço a palavra. Peraí, só um momento. Nós vamos falar sobre morfologia, sintaxe, que é a estrutura gramatical. Pronto, fugiu a palavra, mas eu lembrei. Gramática. A estrutura gramatical da Libras. Então, nela, a gente vai entender um pouco a modalidade desse idioma, certo? Identidade surda. Professora, identidade surda, o que é isso? É um documento com a digital que mostra que a pessoa tem surdez? Não. A identidade surda é muito importante. E é processual, certo? Aqui eu vou tentar, de uma forma simplificada, apresentar a vocês alguns tipos de identidade surda. Mas é importante salientar que nenhuma dessas identidades é melhor ou pior do que a outra, certo? Trata-se da forma como o sujeito surdo ele elegeu, ele escolheu para se relacionar com o mundo, para interagir, e nós precisamos respeitar essa escolha, né? Muitos de vocês já têm experiência em sala de aula, alguns como auxiliar, educador de apoio, já professores que têm um magistério e estão buscando uma graduação. Então, a gente sabe que existe uma diversidade, né? Existe uma diversidade cultural, existe uma diversidade, por exemplo, crianças autistas. Porque eu tenho um laudo que ele é autista, todos são iguais? Não, não são. Existem diversos níveis de surdez.
Então, também existem vários tipos de identidade surda, né? Mas eu quero falar aqui sobre 5 tipos de identidade surda, de uma forma bem resumida, bem simples, para que vocês tenham conhecimento acerca desse conteúdo, né? É importante compreender que essas diferentes identidades surdas é um quesito mais de essência, certo? Não vai trazer nenhum tipo de dano, certo? É muito interessante para que a gente entenda e respeite. Porque, por exemplo, ele é surdo e fala? É surdo do Paraguai, é falso, né? Não, não é isso. A surdez, ela é uma deficiência, mas existem diversos níveis, existem diversas identidades, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre as diferenças significativas que marcam esses tipos de identidade surda, né? Algumas, por exemplo, podem fazer o uso exclusivo da Libras, enquanto outros podem fazer a leitura labial, podem oralizar, outros podem fazer o uso dos dois, né? De forma bimodal, que é quando se usa os dois, eu falo e sinalizo. Então, por exemplo, agora eu estou aqui sinalizando e falando, então eu estou sinalizando e falando significa uma forma bimodal, 2 modos. Então, diante de diversidade de terminologias, é muito comum que a gente tenha alguns tipos de dificuldade para entender o indivíduo, né? Como ele quer se comunicar. Então, de transição, que ocorre quando o surdo ele deixa de lado hábitos de ouvintes, né? Ele adota uma maneira mais visual, ele começa a se relacionar com o meio externo, usando língua de sinais, usando libras. Então, no momento que ele passa a ter mais contato com a comunidade surda, ele se torna usuário da Libras. Então, ele cria um senso de representatividade, ele se reconhece enquanto pessoa surda, ele tem orgulho, né? E ele passa por essa transição. O que é que acontece? Muitos surdos nascem em famílias de ouvintes. Então, qual é o padrão de identidade que eles têm? De ouvintes. A gente fala, e ele ali, ele às vezes pensa que está reproduzindo, mas ele não está reproduzindo. Então, a primeira identidade surda, o sinal de identidade surda, é a identidade de transição, certo? A segunda é a identidade inconformada. Nesse caso, a pessoa surda ela não consegue captar a representação da identidade ouvinte como hegemônica, né? Ele se sente dentro de uma identidade subalterna, ele se sente inferior, ele passa por tristezas, por angústias. Então, os ouvintes passam a enxergar esse sujeito, esse indivíduo, como um deficiente, né? E acaba por distanciar, dificultar a comunicação oral. E mesmo que de forma sinalizada, ele se sente inconformado. É uma questão de... A gente fala muito, sim, autoconhecimento. Hoje a gente tem falado muito sobre isso, né? Uma busca por autoconhecimento, uma imersão. Então, o surdo, ele também precisa entender qual é o papel dele, quem é ele dentro de uma sociedade. Então, ele passa também, professora, mas o surdo, ele é um ou outro, são fases, gente, eles podem passar por essas diversas identidades até se encontrarem. A gente, enquanto ouvinte, a gente passa por tantas mudanças, certo? Terceiro, identidade flutuante. Nessa identidade, o surdo ele se espelha na representação dominante, né? Vivendo e se manifestando de forma similar ao mundo dos ouvintes. Ele pensa que ele é ouvinte, ele pensa que ele fala. Ele pode dizer que é uma pessoa colonizada, aceita a hegemonia imposta pela maneira de se comunicar dos outros indivíduos, mas ele flutua entre as duas formas de perceber e se relacionar com o mundo, porque ele não tem essa consciência, né? Ele pensa ali, ele pensa que está sendo entendido, ao mesmo tempo ele não consegue se encontrar e ele fica flutuando, certo? Identidade híbrida. Aqui a gente inclui os surdos que nasceram ouvintes, mas por algum motivo eles perderam a audição ao longo da vida.
Assim, as pessoas de identidade híbrida poderão utilizar mais de um meio para se comunicar. Por exemplo, a gente pode usar a Libras e também o oralizar, né? Pois a gente entende a estrutura da comunicação falada. Existem deficiências que são adquiridas. Nesse caso, a identidade híbrida, ela vem desse conceito, certo? Eu nasci ouvinte, eu consegui ter o processo de aquisição da fala, eu aprendi a língua portuguesa, e por alguma fatalidade, algum acidente, alguma doença, alguma enfermidade, eu passei a ser uma pessoa com surdez, né? E aprendi a Libras para me comunicar e achei ótimo, foi maravilhoso. Me inseri na comunidade surda, pronto. Identidade híbrida. Consegue permear e passear pelos dois idiomas com muita tranquilidade, por já conhecer a estrutura da comunicação falada. Quinto, identidade incompleta. Esse tipo de surdo, ele opta por se socializar apenas no ambiente de ouvintes, mas ele não se sente ouvinte, né? As pessoas, elas classificadas nessa categoria têm a habilidade de articular as palavras e fazer a leitura labial, contando geralmente com o auxílio de um aparelho auditivo. Então, normalmente, o que é que a sociedade intitula, né? Ah, não é surdo, é deficiente auditivo. Que, gente, é só uma classificação de censo, né? A gente não pode generalizar. Existem pessoas que têm um nível de surdez baixo, mas que é usuário da Libras, então ele é considerado surdo. Existem surdos profundos que não gostam da Libras, são considerados só deficientes. Então, é interessante que a gente não queira classificar as pessoas, sabe? Que a gente entenda que aquele é um ser humano. Antes da deficiência, né? Ele é uma pessoa com deficiência. Então, a deficiência, ela vem por último. A gente precisa ter essa visão e respeitar as diferentes identidades. Nesse caso da identidade incompleta, inevitavelmente, ele tira um aparelho, ele está no mundo do silêncio, né? Esses surdos, esses indivíduos, normalmente se negam a aprender a Libras, a usar Libras. Então, eles preferem outros tipos de estratégia. Bota o aparelho, escuta, tenta. Lembrem, não é regra. Existem surdos que usam aparelho só para uma buzinada, um cachorro que latiu, certo? Que escuta alguns tipos de sons. Então, nada pode ser generalizado quando a gente fala de surdez. Então, eu passei por essa questão de identidade surda. Nós estamos falando aqui sobre os aspectos da língua, a sua importância, a cultura, a história. Falei agora sobre identidade surda. E agora eu vou falar um pouco sobre a introdução aos aspectos linguísticos, certo? Aspectos linguísticos da língua de sinais. Gente, o bom da aula ser assim é que vocês podem voltar, podem me ouvir de novo, podem pausar, né? Mas eu quero, por favor, que vocês anotem, né? Tirem todas as dúvidas comigo na aula remota que nós vamos ter, certo? Parâmetro linguístico. Falar de uma forma bem resumida, eu vou disponibilizar esse material para vocês, né? Mas não precisam ficar preocupados. Então, parâmetros linguísticos. As áreas da linguística que estudam vários aspectos da linguagem humana são fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Gente, isso é uma questão de linguística. Qualquer idioma existe essas áreas, certo? A fonética, a fonologia, estuda os sons como entidades articulatórias isoladas. E o estudo dos sons, no ponto de vista funcional, como um elemento que integra um sistema linguístico determinado. Certo? Professora, mas Libras não tem som, né?
Isso aí é uma questão muito interessante. A gente precisa pensar que a Libras, isso era o que eu falei lá no início. Lembra que eu falei assim, quando eu chegar naquela questão, esqueci o nome? A Libras, ela tem uma modalidade diferente, certo? Na língua portuguesa, a produção e a expressão, ela é realizada pela fala, pela voz, né? Ela é oral. E a recepção é por onde? Pelos ouvidos. Então, a nossa língua portuguesa, ela é uma modalidade oral. Ó, já errei o sinal. Oral, a fala, voz, auditiva. A Libras, ela é uma língua na modalidade espaço visual, certo? Percebem? São estruturas diferentes. A estrutura da Libras é diferente da estrutura da língua portuguesa. Por exemplo, uma frase em língua portuguesa muito simples. Eu quero comer cachorro quente, certo? São palavras. Eu falei com a minha voz de forma oral e vocês aí estão sendo receptores pela audição. Vocês entenderam? Eu quero comer cachorro quente. Vocês sabem que a palavra cachorro quente é um sanduíche, é um pão com salsicha, certo? Mas se eu for sinalizar em libras, cada palavra vai sair um contexto totalmente diferente. Eu quero comer cachorro quente. Percebam que a estrutura gramatical, a estrutura da fala foi a mesma, mas o sentido mudou totalmente. Se um surdo me vê fazendo cachorro quente, vamos pensar que é um cachorro animal que vai me pegar e tá quente, tá com febre, tá doente. Então, existe a gramática própria. Então, eu quero cachorro quente comer, certo? Eu quero comer cachorro quente, ó, o pão e a salsicha. Então, a Libras, ela é a recepção. Peraí, vamos ver se vocês lembram. Qual é a recepção da língua portuguesa? Audição, ouvidos. E qual é a recepção da Libras? Os olhos, gente, é visual, certo? Então, o circuito de comunicação ouvinte é fala, 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 bate-papo, 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 conversa, 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 escuta, 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 fala, fala, fala. Já a comunicação dos surdos é visão, movimento, certo? Espaço visual, ó. Aqui é o sinal de comunicação em libras, certo? Então, é importante que vocês entendam isso, né? Que a produção, a expressão, a recepção é diferente. A língua portuguesa, ela é oral auditiva. A principal característica é a linearidade. A língua de sinais, ela é espaço, motora e visual. A principal característica é a simultaneidade, ok? Ficou claro? As unidades mínimas, os fonemas da língua portuguesa classificam como se em vogais, semivogais, consoantes, né? A língua portuguesa ela tem 12 fonemas vocálicos. A, E, I, O, U, e aí entre outros. Existem 19 fonemas consonantais. Nós temos 26 letras para 31 fonemas. Então, na Libras, nós temos as configurações da mão como unidade mínima, sem significado. Eu posso botar aqui minha mão assim, ó, só isso aqui. É a letra B. Se eu fizer assim, é falso. Se eu fizer assim, é banheiro. Se eu fizer assim, biologia. Então, as configurações das mãos são as unidades mínimas. Existe o alfabeto manual, que é o alfabeto onde nós fazemos a datilologia, que é o soletrar da língua portuguesa. É um empréstimo da língua portuguesa, certo? Então,
O alfabeto manual não é língua de sinais. Ele faz parte dela, né? Ele é usado para soletrar com a mão. Nome da gente, por exemplo, meu nome. Galtame. Eu soletrei. Eu fiz um empréstimo da língua portuguesa para poder sinalizar. E algumas coisas, alguns objetos, né, nomes de pessoas, palavras que não possuem sinais. Mas isso é raro, viu, gente? Então, a gente entende como parâmetros primários a configuração das mãos, o ponto de articulação, que é aonde nossas mãos estão, o movimento. E os parâmetros secundários são as expressões faciais, corporais, né? A orientação, a palma da mão tá para frente, tá para o lado, tá para trás. Então, a direcionalidade é muito importante, certo? Por exemplo, com essa configuração, né? Eu posso fazer aprender na testa, movimento de abrir e fechar, ó, com essa configuração. Se eu fizer na frente da boca, vira sábado. Então, são vários sinais. Se eu mudar a minha expressão, abrindo e fechando a boca, ó, que eu tô chupando, vira laranja. Então, existem esses fatores mínimos que dá outro significado. Por exemplo, se eu fizer para trás, ontem, com a mão para trás, passado. Se eu fizer para frente, depois. Lá na frente, ó, futuro, hoje, agora. E esses são um dos fatores da língua, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Vão anotando, voltem, me questionem. Eu sou uma pessoa totalmente acessível. Estou tentando correr com o tempo para poder otimizar, para não se tornar uma aula cansativa, certo? Então, agora nós vamos só falar sobre a noção básica de escrita de sinais, certo? O que é escrita de sinais? É um sistema. Escrita de sinais não é Libras, certo? Não é língua de sinais, entendam, certo? Ele é um sistema de escrita direta de sinais. Ou seja, né, ele é uma representação da comunicação em língua de sinais. Ele é constituído por gramática, semântica, pragmática, sintaxe, e ele faz parte da língua. Só que ele não é a língua, ele é um sistema de escrita. Por exemplo, quem aqui já viu o Braille, né? O Braille são aqueles pontinhos que nós utilizamos para conseguir ler. O Braille, ele é um sistema que apresenta a língua. Eu posso escrever inglês em Braille. Eu posso escrever português em Braille. Entendem que ele é um sistema, mas ele não é a língua. Ele é um sistema que está dentro daquele idioma, certo? Eu vou pedir que encaminhe uma imagem, ou vocês mesmos podem pesquisar. SIGWriting. Existem outros sistemas de escrita de sinais, né? Aqui no Brasil a gente tem o ELIS, então vocês podem estar pesquisando sobre. Mas é interessante, eu, enquanto professora, eu desenho, né? Por exemplo, quando eu aprendo um sinal novo e que eu quero memorizar aquele sinal, eu utilizo como uma estratégia desenhar. Porque quando eu vejo ali, por exemplo, o nome de uma cidade, Casa Nova, um exemplo, aqui na Bahia. Quando eu estava estudando sobre interiores daqui da nossa região, eu comecei a desenhar, coloquei o nome de vários interiores e comecei a desenhar ao lado. Como é o sinal de Casa Nova? É o C descendo o N. Então, eu desenhava uma mãozinha com o C, descendo o N, com a setinha para baixo. É um método de escrita de sinais, certo? Então, vamos falar agora sobre o processo de aquisição da língua, certo? A gente precisa observar que
Peraí, deixa eu respirar, né? Tô correndo muito. Eu fico nessa agonia, assim, fico, vixe, será que eu tô me entendendo? Pode levantar a mão. Não, brincadeira, nem pode. Então, como é que se dá, né? Existem muitos estudos que falam sobre a aquisição da língua, como é que se inicia esse processo. A gente precisa entender que desculpa, existem diferenças e similaridades, certo? Por exemplo, cada situação é uma situação. Como é que se dá a aquisição da língua por um bebê surdo? Se a família for surda, vai ser um processo natural, porque a Libra já é a língua materna, já é a língua falada dentro daquele lar. Se for uma família ouvinte, vai ser mais difícil. E assim vice-versa, né? Então, eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, ó, a aquisição se dá de tal forma. Por quê? Porque são processuais, né? Vai depender do estímulo de cada um, vai depender da busca de cada família, do conhecimento adquirido. Mas, normalmente, crianças surdas com menos de 1 ano de idade costumam apontar, identificar os objetos, pessoas, né? Então, a gente percebe essa interação de forma visual. A gente já falou sobre a questão da modalidade da língua, que é a modalidade espaço visual. Então, a criança, ela normalmente, isso é um processo natural das crianças, elas aprendem primeiro a observar e perceber o ambiente, a apontar, a gesticular, a balbuciar, do que a falar, né? Então, uma criança surda que é estimulada num lar surdo, ou mesmo que os pais vão, correm atrás, aprendem para poder ensinar, estimular, ela consegue se apropriar da língua muito mais rápido. Então, nós temos casos aqui na região de um casal de surdos, amigos meus, que tem que nem é um casal só, né? Tem mais de um, que tem filhos ouvintes e eles aprendem a sinalizar antes de falar. Por quê? Porque a língua dentro daquela casa é a língua brasileira de sinais. Então, é muito mais fácil. Ele, bebezinho com meses, fazia água. Ele nem falava, mas ele fazia o sinal assim, ó, apontava e fazia o sinal de água. Um dedinho desse tamanho. Então, é um processo natural, certo? É um processo natural. Deixa eu ver o que falta. Vamos lá. Então, gente, é isso, né? Eu falei com vocês sobre esse processo, então vamos lá, só recapitulando. Os aspectos da língua de sinais, a sua importância, cultura, história, identidade surda, a introdução aos aspectos linguísticos, a gente falou de fonologia, morfologia, sintaxe, uma noção sobre a questão da escrita de sinais, né? Um processo da língua de sinais, como é que ele se dá? Quais são as diferenças, né? Quais são as similaridades? A gente precisa entender que existem umas particularidades. Eu queria só colocar umas curiosidades sobre a comunidade surda também, pontuar aqui, até perpassando um pouco o conteúdo, mas eu acho que é importante vocês entenderem. Não é necessário gritar ou falar com o surdo, nem falar exageradamente, mexendo a boca, sabe? A maioria dos surdos profundos não fazem leitura orofacial. Nem todos os surdos profundos compreendem textos escritos, bem como nossa segunda língua ofertada é o inglês, para o surdo é o português. Então, vamos lá. Todo mundo que está aí sabe escrever inglês, lê em inglês perfeitamente. Se eu colocar um artigo aqui para vocês, todo em inglês, vocês vão saber ler? Eu acho que não, hein? Então, da mesma forma, são com os surdos. Nem todos os surdos conseguem compreender textos escritos. Lembram quando a gente fala sobre a parte fonética da língua portuguesa, os artigos, preposições, encontros vocálicos? Eles não têm isso. Então, há uma perda de contextualização, há uma perda nesse processo, né?
Convenções sociais normalmente devem ser ensinadas ou reforçadas, comer de boca fechada, sem fazer barulho, levantar os pés enquanto andam. São coisas que eles não têm noção, né? Os surdos, ele é hipersensível a expressões faciais e movimentos diversos. Eu lembro quando eu comecei a interpretar que eu tinha muita vergonha, gente, muita vergonha. Quando era para estar à frente numa palestra, num ambiente onde eu estaria sendo exposta, eu ia, né? Eu tinha competência tradutória para aquilo, mas a questão emocional, da vergonha, da timidez, me fazia ficar bem nervosa. E eu ia calada, eu não falava nada. Eu chegava, começava a sinalizar, e os surdos olhavam para minhas pernas tremendo, eu morrendo de medo, nervosa, e falavam assim: calma, não precisa nervosa, não. E eu, vixe, como é que ele sabe? Por quê? São expressões, são movimentos, eles conseguem compreender, conseguem fazer essa leitura muito rápida, né? Em palestras e demais eventos para surdos, que tenha serviço de interpretação, é preciso considerar um espaço adequado para todos os surdos, evitando distrações. Então, normalmente, quando eu vou fazer um atendimento no AE com um aluno surdo, eu prefiro um ambiente onde não tenham mais alunos, para que ele não se distraia, porque um movimento, um mosquito, né? Então, a gente precisa pensar nessa questão. E falando um pouco sobre a surdez, a interpretação, a ética, né? Todas essas informações sonoras da fala humana, fontes sonoras diversas, precisam ser transmitidas aos surdos. Às vezes a gente ouve uma piada, aí a gente tá lá rindo, aí o surdo fica: o que foi? Você tá rindo por quê? Tá rindo de mim? Então é importante que a gente torne acessível qualquer informação, mesmo que seja relevante. Eu tô passeando, aí eu, ai, paro e fico admirada. Eu, por que tá admirada? Porque eu ouvi o passarinho cantar, a voz do passarinho é bonita, eu gosto. O som de uma cachoeira, né? Da natureza, do vento. Eles não sabem como é, mas eles precisam entender que nós ouvintes conhecemos que existe um som e que nós gostamos. É antiético falar apenas por meio da oralidade que não faz leitura orofacial, né? É preciso falar olhando na direção dele. É como se eu tivesse aqui, ó. Ninguém tá entendendo nada da aula. Eu vou estar falando o quê? Parece que eu tô falando mal, né? Parece que eu quero esconder alguma informação. Todas as precisam ser transmitidas aos surdos, né? Fazem uso portuguesa. Então, é muito importante que vocês se apropriem dessas dicas para poder tornar a aula de vocês mais acessível, certo? E qual é a atividade que eu quero de vocês? Vocês vão ter que estudar, certo? Que a professora, a coordenadora Leila me coloque no grupo de vocês, e a atividade de vocês vai ser uma atividade visual, certo? Eu quero uma atividade na modalidade espaço visual, certo? Vocês vão ter que gravar um vídeo para mim, fazendo o nome de vocês, soletrando. Vocês vão ter que pesquisar, certo? Porque todo o conceito, toda a base da disciplina já foi trabalhada e desenvolvida aqui com vocês. Então, vocês vão precisar sinalizar o nome de vocês em datilologia, certo? Nome, profissão, idade e o que estão achando da disciplina de Libras, ok? São 4 perguntinhas. Vamos lá, todo mundo anotando, ó. Nome. Se já tiver sinal, certo? Quem já tiver tido contato com a comunidade surda, pode fazer. Por exemplo, meu nome é Gautami e este é o meu sinal. Por que este é o meu sinal, né? Porque quando eu estudei na escola bilíngue, lá em Belo Horizonte, eu tinha contato com os surdos e eu já tinha um piercing no nariz. Então, o meu sinal é por causa do piercing,
Então, nome, sinal se tiver, certo? Profissão, idade e o que mais? Voltem o vídeo. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiu até o final, né, da nossa aula. Anotem as dúvidas, anotem o que precisam e podem me perguntar, certo? Eu sou uma professora que eu quero que vocês fiquem à vontade, ok? E eu agradeço a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Continue se esforçando, né? Assistindo vídeos, estudando, lendo material, assistindo. Lembram quando eu falei sobre a questão da história da educação de surdos? Como é o nome do instituto que Ruete fundou no Rio de Janeiro? INES. INES. O sinal do INES é esse. Pesquisem vídeos no YouTube do INES. Ensina muito Libras, certo? Um beijinho no coração de vocês. Muito obrigada e até a próxima.